eu já tinha 3 anos de estudo próprio, sou autodidata. Depois fui estudar música. Depois, enquanto profissional, já nos Titãs, eu pude estudar música. Fui estudar música com o baterista de Tom Zé, Lauro Leles. Estudei bateria com a Vera Figueiredo, entendeu? Fui procurar mestres, assim, né? A gente precisa de ferramentas, claro, para caminhar, né? No conhecimento, enfim. Mas até os Titãs, eu era absolutamente... Até 86, que quando eu fui estudar com esse meu primeiro professor, Lauro Leles, eu fui absolutamente autodidata. Como? Observando os grandes mestres da bateria em São Paulo, na televisão, indo a shows diferentes, de Patrulha do Espaço, o Terço, Mutantes, até Wagner Tiso, shows de jazz em São Paulo. Isso é uma coisa interessante de dizer aqui. Esse ambiente de diversidade cultural que a gente vivia em São Paulo se assemelhava ao ambiente cultural que os Titãs viveram no Colégio Equipe, de assim, é tudo música. Você não pode ser um cara que só ouve um gênero, uma vertente de música. Tudo isso é música e música brasileira. Então eu fui criado nesse ambiente, já dentro do colégio. O Equipe foi muito importante, né? Extremamente importante. Eu frequentei o Equipe. De vocês, eu frequentei o Equipe, né? Eu não sou aluno da Equipe, mas eu frequentei. Eu vi shows no Equipe. Esses shows que os Titãs falam que eram antológicos, e de fato eram. Eu vi esses shows, né? Mas no colégio, os caras, para você ter uma ideia da importância da música e dos discos no nosso universo, os caras mais velhos iam com os discos para o colégio para mostrar para todo mundo quem que eles ouviam. Então era status você chegar no colégio com os discos do Bob Dylan, com os discos de John Lennon, assim, era uma demonstração de você era uma pessoa madura, né? Olha só como eu sei, como eu entendo, como eu sou maduro. Então eu ouço John Lennon, né, que naquela época era sempre, e hoje também, né, um ícone da nossa cultura, e Bob Dylan, e quem mais? E John Baez, assim, os grandes mestres do folk, enfim. Então a gente via aqueles caras chegando, outros com Milton, com os discos do Chico, do Caetano, do Gil, circulavam no colégio, né? Então eu me lembro já quase no último ano, penúltimo ano, me lembro de ter visto um cara aparecer com o disco do Egberto Gismonti, debaixo do braço. E eu olhei aqui e perguntei pro cara, né? Assim, poxa, o que é isso? Não conheço. Ele falou, aí garoto, precisa conhecer. Esse aqui é um dos maiores artistas brasileiros, Egberto Gismonti e Academia de Danças, né? Eu não fui ouvir aquela música imediatamente, mas aquilo ficou marcado na minha cabeça. E anos depois, né? Um pouco depois, saindo do colégio, eu procurei esse disco. E aí abriu a minha cabeça de vez, assim, quando eu vi Egberto Gismonti, né? E abriu de uma forma muito interessante. A partir disso, eu me aproximei do universo do jazz como nunca tinha me aproximado. Por conta desse disco, entendeu? Que abriu uma porta, assim, olha, aqui tem um universo a ser explorado. Era o jazz, a música instrumental, apesar do Egberto não ser só música instrumental, né? Outras portas já haviam sido abertas anteriormente, assim, Emerson, Lake and Palmer abriu as portas da música clássica. Emerson, Lake and Palmer e Yes, né? Abriu as portas da música clássica. O rock já tinha aberto outras portas para mim, né? E junto com esse caldo vem esse MPB ali dos anos 70, que eu costumo dizer, assim, eu disse isso outro dia nesse festival, o qual eu transmiti recentemente aqui, né, para o Canal Brasil, que acho que o grande momento, Clemente, da minha geração, que só ia reverberar anos depois, é no tropicalismo. O tropicalismo acontece no final dos anos 60, ali num quadro muito difícil cultural do Brasil, em que tem uma polarização da música brasileira. Quem é bossa nova está defendendo a bossa nova, quem é da MPB está defendendo a MPB, quem é do samba defende o samba, quem é da Jovem Guarda defende a Jovem Guarda. Tinha ali uma discussão, tinha um clima difícil, passeata contra a guitarra. Aí os tropicalistas, né? Caetano, Gil, Tom Zé, Gal Costa, Nara Leão, Mutantes, Rogério Duprá, acho Capinã, Torquato Neto, uma turma de grandes pensadores da cultura brasileira chegam e falam, para com isso, vale tudo. O Brasil é assim, uma massa, uma geleia geral de culturas. É daí que a gente faz a nossa, a gente mistura tudo e faz do nosso jeito. Então, para amarrar, o tropicalismo credenciou os artistas e músicos e produtores brasileiros a fazer um rock brasileiro. Então podia ter Raul Seixas, podia ter Rita Lee, que misturava rock com tudo, brasileiro ou não, né? Isso vai se refletir na minha geração
pra caramba. Não por acaso, as bandas dos anos 80, se você for ver, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, mesmo Engenheiros, cada um da sua forma, vai misturar música brasileira com rock, cada um de um jeito. E depois, mais à frente, vem até o Mangue Beat, né? Que vem dar um carimbo nisso tudo. Mas eu aponto o responsável pela minha geração, assim, indireto, né? Porque vem o rock brasileiro dos anos 70 ali no meio, Rita Lee, Mutantes, Raul Seixas, sobretudo, e as outras bandas, mas o tropicalismo com essa visão de texto, essa visão política do Brasil, é que foi a principal semente da minha geração. De pode tudo. De que não pode ter preconceito contra nada. O Caetano até hoje fala isso. Ele fala isso, sei lá, desde o começo, né, da vida pública dele como artista. Né, ele sempre foi uma pessoa que brigou. Todos os tropicalistas sempre brigaram contra toda forma de preconceito, né? Todos eles, né? E aí acho que a gente pode incluir o Milton Nascimento, o Chico Buarque. O Chico Buarque não é um tropicalista, né? Ele não gosta de Beatles nem de rock, mas não importa, entendeu? Por outro lado, Milton Nascimento, que vem depois com o Clube da Esquina, é um roqueiro, sim, e um grande pensador da música brasileira, que também fez o que os tropicalistas, de certa forma, fizeram, né? De um outro jeito. Então, assim, nós somos, na verdade, filhos dessa geração, assim, sendo tropicalista ou não, Marcos Valle, Edu Lobo, Francis Haime, todos esses nomes que eu citei aqui, muitos outros, né? Tim Maia, Luiz Melodia, tanta gente Belchior, tem muita gente que... Alceu Valença, Zé Ramalho, Nossa, aí começa. Geraldo Azevedo, aí a gente começa, né? Se a gente for parar Essa pra pensar, árvore genealógica, essa geração dos anos 40, Clemente, é uma geração extremamente importante para a nossa geração. Essa geração, assim, abre um leque de opções para a música brasileira que ia ter consequências e tem consequências até hoje. Você vê jovens hoje aqui descobrindo Jardim Macalé, que está incluído nessa turma, novos baianos, inclusive, né? A invenção do rock brasileiro, como a gente conhece hoje, eu acredito, essa sonoridade que a gente tem hoje em dia, eu acredito aos Mutantes e aos novos baianos. Né? E depois vem Raul Seixas e a Rita e desenvolvem, mas basicamente, novos baianos, assim, é a síntese do tropicalismo, são os pós-tropicalistas, né? E esses frutos estão até hoje na música brasileira, né? Então, enfim... Desculpa, deu um tiro de horas, né? Não, mas é Edite isso mesmo. Aí, corte-me, corte. A gente não corta nada. Mas...